Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogando contra Andrew Tang no torneio do Title Tuesday, que não tem todo dia, né? Então é muito especial. Ô Rafa, claro, não tem todo dia, é Title Tuesday, só tem às terças-feiras, é isso. E apesar disso, o Magnus Carlsen também joga outros dias da semana que a gente acaba trazendo também, né, aqui no canal. Bora dar uma olhada nessa partida contra o Andrew Tang, que vocês vão ver algo impressionante nessa partida. O Magnus Carlsen, parece que o Andrew Tang vai ganhar, que tá ganhando, de repente quando a gente vê tem uma inversão. O que será que vai acontecer no final? Bora ver. Andrew Tang abre aqui com peão dama, Magnus responde com cavalinho F6, C4, G6, temos aqui F3, uma variante interessante aqui, chama-se Anti-Grunfeld, olha aí que nome longo tá aqui embaixo, ó, defesa índia do rei, variante Alekhine Anti-Grunfeld. Muito bem, a partida segue aqui com D6, o Magnus Carlsen vai para essa formaçãozinha aqui do fianqueto, E4 foi jogado E5, e cavalo em E2, desenvolvendo o Andrew Tang. Cavalo de bem em D7, cavalo de bem em C3, bispo vem para a longa diagonal. E aqui temos o lance bispo G5, cravando aqui o cavalo. E o Magnus Carlsen simplesmente coloca o rei em segurança, fez a aberturinha padrão da defesa índia do rei. Dama D2 e aqui temos o lance C6, dando mobilidade para a dama, controlando os saltos do cavalo. D5 tenta abrir a posição. Aqui temos então peão toma, foi a escolha do Magnus Carlsen, e aqui peão de C toma. Rafa, será que não é bom avançar nessa posição? Se as pretas avançam numa posição como essa, como é que as pretas, em que ala que as pretas vão jogar? As pretas estavam jogando começando a jogar na ala da dama. As brancas já estão com mais espaço aqui na ala do rei. Estão com as peças mais preparadas ali para atacarem na ala do rei. Então é difícil jogar esse lance aqui, porque ele mobiliza o centro e mobiliza a ala da dama, só sobra as brancas atacando na ala do rei. Por isso o Magnus Carlsen prefere abrir a posição, peão toma e joga com A6, preparando o contra-jogo. O jogo do Carlsen tá aqui na ala da dama. Vamos ver. G4 começa na ala do rei, B5 começa na ala da dama, cavalo vem para se juntar ao ataque, B4 expulsa esse cachorro, cavalo D1 foi jogado, o Magnus Carlsen defende o peão de B4, joga com A5, H4 traz o batalhão, a posição é assustadora. Magnus Carlsen traz o cavalo para casa de C5 e aqui H5 sem perder tempo, meus amigos. Magnus faz o lance dama B6 aqui. Opa! O que será que o Magnus Carlsen está querendo aqui com esse lance? Ele primeiro sai aqui da cravada e segundo começa um ataque interessante tanto nessa diagonal como dando suporte para os peões aqui para poder continuar avançando. E nessa posição o Andrew Tang faz o que todo mundo faria. Continua atacando na ala do rei, aproveita a bateria de bispo e dama, vai pra cima, ele quer colocar a dama em H6, ele quer dar mate, não é isso? Abrir a coluna H e ganhar o jogo. Esse lance é natural, os computadores odeiam, porque os computadores não jogam de maneira natural, senão eles não seriam computadores, são máquinas alienígenas e carrascos. E por isso, a máquina diz que aqui o melhor lance era voltar o bispo aqui para E3, e se o Magnus Carlsen continuasse atacando na ala da dama, jogar com torre C1 e dar um pouco de atenção aqui para esse ataque. Se a dama sai, bispo toma, por incrível que pareça, você fala, ué, mas cadê o ataque na ala do rei? Ainda não, agora sim, H6, seguido de cavalo F5, assim jogaria a máquina, ou então, diz o meu vizinho aqui, Felipe, que viu toda essa linha. Não sei se é verdade, podemos dizer que é um lance felipesco? Talvez. Esse lance aqui é um pouco alienígena, mas poderia seguir dessa forma, porque a ideia é tentar expor aqui o rei, tem um caroço de abacate. Então aqui poderia seguir das mais diversas maneiras e tudo indica que mesmo com troca de dama e tudo mais, as brancas teriam uma posição melhor. Quem é que enxergou essa linha? Difícil, né? Por isso a partida seguiu com o bispo H6 e o Magnus Carlsen traz a torre para a casa de A7, possivelmente prevendo aqui que a torre vai poder defender a posição. Temos bispo toma, rei toma e agora o lance cavalo em E3. Rafa, não era melhor jogar peão toma para jogar dama H6? Olha aí, né? O Magnus Carlsen provavelmente ia permitir aqui esse dama H6, uma vez que depois de rei G8
tanto o cavalo pode ser expulso em breve, mas a torre principalmente está defendendo aqui o peão de H7, né? Então a gente teria, por isso que o Magnus Carlsen jogou aquele lance torre A7. O Andrew Tang não vai gastar cartucho, segue trazendo peças para o ataque, e agora esse ataque em F5 está cada vez mais humano e menos robótico, e o Magnus Carlsen, que poderia até seguir com um lance do tipo A4, poderia ter esse ataque aqui. O Magnus Carlsen não quis passar por isso, sofrer esse ataque todo, e daria para defender ainda com o cavalo E8, mas é difícil segurar essa posição. Por isso o Magnus Carlsen prefere simplesmente tirar o rei aqui, para já ganhar um tempo e não ter esse ataque. Cavalo C4 foi jogado pelo Andrew Tang, dama atacada, peão atacada, dama volta defendendo e torre C1, e não dá a impressão que as brancas estão mandando no jogo. A impressão que a gente dá é que as brancas estão mandando, Magnus Carlsen recuando, meio que apanhando, a ala do rei aqui está um pouco prejudicada, as peças aqui estão chegando, né? Tem peão andando para trás, tem de tudo que você pode imaginar acontecendo. E aqui o Magnus Carlsen joga com torre C7, vai tentando e se continua confiando na ala da dama. E aqui o Andrew Tang então fala, pronto, eu sobrecarreguei tanto a posição do Magnus Carlsen, mais tanto, que agora finalmente eu vou realizar o lucro para cima do Carlsen, vou capturar, tenho um peão a mais, e o Magnus Carlsen vai abandonar essa partida. Nesse momento o Andrew Tang chama os pais, fala, olha, eu tô ganhando aqui do Carlsen, eu tenho um peão a mais. E aí no momento que o pai olha, ele já sai chorando da sala, o moleque olha pra cara do pai chorando e fala, o que aconteceu? O Magnus Carlsen acaba de fazer o lance cavalo de C por E4, meus amigos, e não dá pra saber se esse lance é bom ou não, mas se o Magnus Carlsen jogou, pode ter certeza que você tá ferrado, você tá perdido já. O Magnus Carlsen vai pra esse lance brilhante, cara. O ponto todo desse lance é o seguinte, não dá tempo de jogar um torre por torre porque a dama tá atacada. Então você tem que capturar esse cavalo. Você poderia capturar de peão, tanto faz, porque o lance que o Magnus Carlsen acaba de jogar limpa a coluna C. E ele vai seguir com torre toma cheque, seguido de dama toma cavalo. Ele vai limpando primeiro a coluna, depois vai limpar a diagonal e depois vai tirar esse cachorro do tabuleiro. E esse plano é infalível, não dá para evitar. Cavalo por E4 foi jogado. Magnus Carlsen joga cavalo por E4. Tá atacando a dama. Tem que tomar o cavalo. Magnus Carlsen segue com a sua combinação infinita. Torre toma. Seguido de dama por cavalo. Bispo tá defendido. Tá tudo certo. O rei aqui tá exposto. Tem ameaça no peão. A posição é de 2 gumes. A partida segue com o lance dama em H6. Não o melhor lance. As máquinas dizem que bispo E2 ou rei F2 aqui são os melhores lances. Dama H6 foi jogado, ameaçando o checkmate. Magnus Carlsen segue com B3, esse lance vem com cheque. O rei dispara para a casa de D1, seria melhor F2. O Andrew Tang aqui com pouco tempo no relógio, acredita que aqui o rei está um pouco mais seguro. Segue com o lance rei D1, esse lance ele tem um problema, bispo por G4 vem com cheque. A partida segue com bispo E2 cobrindo. Temos trocas, bispo toma, rei toma. E como continuar aqui? A gente pode pensar que de repente é uma bacana tomar esse peão para depois promover. Cuidado, né? Aqui está existindo um ataque. Por exemplo, se peão toma, tá vindo dama por F8, né? Você poderia pensar em jogar H para o G6 se você for um jogador mais sádico, ou se você não viu, dama por F8 ganha também. Ganha mais, demora mais para ganhar, mas também vai ganhar. Tá ameaçando a torre, tá ameaçando o mate, né? Agora, se você quiser liquidar, mate em 1, né? Não sei qual que você ia querer jogar. Eu não sou muito de dar mate em 1. Eu gosto de jogar xadrez, eu ia dar esse mate em 7 aqui. Não sei vocês, postem aí nos comentários. Mas aqui é o seguinte, meus amigos. Magnus Carlsen não pode vacilar com essa torre caindo, não dá para tomar peão. Magnus segue com o lance dama B5, o melhor lance da posição. Joga o rei para casa de F2 e nesse momento tem um lance bom aqui. Seria o lance rei G8. O Carlsen não encontrou. Esse seria o melhor lance da posição. Rafa, eu não entendi esse lance. É só tomar aqui seguido de mate. Qual que é o ponto todo? Depois de peão toma, não dá para jogar dama por H7 e checkmate. Por quê? Porque se ele jogar isso, quem come o rei primeiro ganha, né?
Ô, Rafa, não existe essa regra de quem come. Primeiro que não existe comer peça no xadrez, Rafa. Segundo que não existe comer rei do adversário, quebrar a cruz, essas coisas que você fala, né? Então como é que pode isso? Bom, primeiro então, mas já que pode fazer um lance legal, né? Já que o cara fez esse lance legal, você pode comer o rei e quebrar a cruz. Você tem todo o direito, não é verdade? Não é razoável a gente supor que isso possa ser feito, né? Então, ou seja, não daria para tomar em H7, seria um lance legal, por isso aqui as pretas continuariam atacando. Por isso, rei G8 seria um ótimo lance. O Magnus Carlsen não encontra a volta para defender com dama E8 e o Andrew Tang tá de volta, meus amigos. O menino quer suco, acabaram as laranjas. A por B3 foi jogado. Magnus Carlsen joga a dama em E7. Pouco a pouco ele vai tentando infiltrar na posição. A dama tem que manter a defesa da torre. O material tá igual, o tempo dos dois tá caindo. O menino quer suco. Rei E2 foi jogado. Magnus Carlsen segue com rei G8. Tira o rei da coluna H. Torre H3 é uma bela subida de torre. Torre B8 vai para arriba dela. H por G6 ameaçando um ataque feroz. Mate em 2 talvez. Magnus Carlsen não permite. Segue com peão de F, toma. Notem que seria desastroso tomar com esse, porque mate em 1 aqui. Por isso, peão toma, dama defendendo, e a partida segue com o lance rei D2. E agora quem dá mate primeiro ganha. Dama em F7 foi jogado, rei E2. E aqui torre F8, Carlsen pilha esse ataque para cima do rei do Tang. Rei D3 foi jogado, dama em F1 com cheque, o rei vem para casa de C3, torre C8, nenhum rei sobrevive a uma posição aberta com dama e torre atacando. Rei B4 é questão de tempo. Magnus Carlsen joga o lance dama em F7, satisfeito pelo rei tá preso. Esse rei não volta nunca mais. Esses próprios peões aqui estão atrapalhando pra caramba. É uma formação espinha de peixe com cabeça de rei. Não funciona. Não funciona. O fishbone real é um fishbone fake. O verdadeiro fishbone são 3 peões. O fishbone com fake, com cabeça de rei, não costuma ser legal, porque os próprios peões estão tirando casa de fuga do rei. Não dá mais para escapar esse bagre fake. A partida segue com o lance torre C3. Magnus Carlsen não perdoa, meus amigos. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar esse fishbone esquisito aí, Magnus Carlsen segue com dama B7. Eu espero que você tenha encontrado. É isso, é a escadinha, meus amigos. E depois de torre A8, Andrew Tang abandona aqui a partida. Abandonou porque levou mate, né? Então, o Rafa, então ele não abandonou, ele levou mate. Mas é que tem que ter o bordão. Abandonou porque não dá mais. Abandona aqui a partida, né? É o bordão do canal. Como é que eu vou fazer? Abandonou porque não dá mais, porque levou mate. Agora é o seguinte, meus amigos. Bora dar uma olhada no relatório do chess.com. Depois ver a classificação do Title Tuesday. Não foi a melhor precisão do mundo, mas a partida foi emocionante, né? Porque o Andrew Tang colocou pressão. Quando ele pensou que ganhou o peão, chamou a família para assistir o Carlsen. Foi ali que ele errou, né? Que loucura que é esse cara jogar contra o Carlsen. Quando você pensa que você conseguiu alguma coisa, não, foi teu erro fatal, né? Caraca! Então é o seguinte, meus amigos. Magnus Carlsen, além de tudo, teve lance brilhante. Foi esse, né? Foi exatamente isso. O cara falou, meu, que legal, ganhei um peão. No mesmo momento do riso vem o choro contra o Magnus Carlsen, né? Não tem jeito. Agora é o seguinte, meus amigos. Magnus Carlsen não ganhou o torneio dessa vez. Quem ganhou foi Hikaru Nakamura, que inclusive ganhou do Carlsen na última rodada. E fez toda a diferença. Magnus Carlsen acabou perdendo 2 partidas, empatou 2, enfim, não fez o seu melhor Title Tuesday da vida, com certeza não. Perdeu pro Sina Movahead, perdeu pro Hikaru Nakamura, empatou pro alemão lá, como é que chama? O Matias Blubaum. Ô, Rafa, você tem que decorar o nome dele, tá no torneio de candidatos. Sim, ele tá no torneio de candidatos, temos que decorar o nome do Matias Blubaum, né? Igual ano passado, ano retrasado, a gente decorou do Abazov, não é isso então? Aqui também empatou contra o Mohamed Murad, ele não fez o melhor torneio. O Magnus Carlsen são jogadores muito difíceis e muito fortes. O Caruana foi bem aqui, 8,5 pontos. Denis Lazavic, sempre topo de tabela. Naroditsky, sensacional sempre. MVL 9, Firuja 9,5. Mas o Naka venceu dessa vez aqui com 10 pontos. Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!